Olá, pessoal. Eu sou Isabela, professora de Biologia do primeiro ano do ensino médio, e essa videoaula é para ajudar vocês a entenderem a semana 2 do PET 2 de 2021, né? Bom, a semana 2, ela é uma continuação da semana 1, né? Que o assunto ainda é cadeia alimentar e o fluxo de matéria e energia, né? Então aqui vocês estão vendo um esquema sobre uma teia alimentar, né? Como é que eu sei que é uma teia alimentar? Porque o mesmo indivíduo, exemplo, gavião, ele pode ocupar o lugar do consumidor secundário ou terciário, ou quaternário, né? E a cobra está aqui no lugar do secundário e do terciário, né? Vocês podem estar vendo, gente, que o fluxo de energia ele é unidirecional, né? Ele passa do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o secundário, terciário e quaternário, né? E a energia, ela não é reciclada, né? Ela é gasta. Então, para você manter seu corpo aquecido, para você manter suas células vivas, você gasta energia, né? Não tem como reaproveitar. A matéria do corpo, né? As substâncias, o material de que é feito o corpo dos seres vivos, dentro da cadeia alimentar ou teia alimentar, o fluxo também é meio unidirecional. Por que meio? Porque ele também vai passar do primário, do produtor para o primário, secundário, terciário e quaternário. Porém, quando todos esses seres vivos morrerem, vocês podem ver aqui, ó, vai ser decomposto, vai sofrer a decomposição, né? Vocês estão vendo a setinha para baixo aqui nos decompositores. E os decompositores vão se alimentar do corpo desses seres vivos, e como a gente falou na semana 1, ele vai devolver para o solo os nutrientes, né? Ou seja, ele vai fazer uma reciclagem da matéria orgânica, né? Que vai ser reaproveitada pelos produtores. Vai puxar lá pela raiz e vai reaproveitar. Então, deixa de ser totalmente unidirecional, porque ele vai voltar para os produtores, né? Já a energia não, ela não tem como ser reaproveitada, né? Porque ela é gasta durante a vida. Então, pessoal, a gente pode perceber também como que um ser vivo influencia na cadeia alimentar toda, né? Se você tem um problema, por exemplo, aqui com os ratos, eu não gosto de rato, eu quero matar todos os ratos que comem meu milho. Olha aqui quantos seres vivos vão sofrer pela falta de alimento e vão poder até morrer, né? E isso cria um desequilíbrio muito grande, né? Que você pode pensar assim, mas então eu quero nem saber se cobra morrer e tal. A cobra não vai comer o rato, mas ela vai comer, por exemplo, outros seres. E aí ela pode acontecer um desequilíbrio, porque o gavião que come a cobra é que vai sofrer, né? Então, assim, esse equilíbrio ele é muito tênue, né? Se desequilibra um nível, um grupo, desequilibra toda a cadeia alimentar. Bom, pessoal, aí nós temos as pirâmides, né? Bom, as pirâmides ecológicas, elas mostram, né, é um gráfico que elas mostram, né, a proporção dos níveis tróficos, seja de número, de biomassa ou de energia, né? Bom, essas primeiras pirâmides que nós estamos vendo aqui, elas são pirâmides de número, né? Então aqui nós temos uma pirâmide normal, em que a base é maior, e aqui nós temos uma pirâmide invertida, né? Por quê? Porque se você for contar o número de indivíduos, né? Você tem muitos mais pés de milhos, muito mais indivíduos do que número de ratos, né? Até porque se tivesse mais rato que milho, não ia ter milho, porque os ratos iam comer tudo, né? Então você tem um número maior de indivíduos, aqui no caso dos produtores, o
consumidor primário é um pouco menor e o consumidor secundário é um pouco menor. Esse é o padrão, né? Esse é o normal, é o padrão. É que os produtores tenham mais mesmo, os consumidores primários um pouco menos, os secundários um pouco menos, os terciários um pouco menos, por aí vai, né? Neste caso aqui, a pirâmide é invertida, por quê? Porque o indivíduo árvore, ele é muito grande. Apesar de uma árvore que você põe aí com 10, 20 metros, ela é uma biomassa, uma quantidade de matéria muito grande, ela é um indivíduo só, né? Então, um indivíduo árvore, ele pode conter, servir de alimento, né, para vários indivíduos cupim. Então, se você for contar uma árvore de 20 metros, é uma, cada cupinzinho pequeno é um. Então, você, em número, você tem uma quantidade maior de cupim do que de árvore, né? Da mesma forma de protozoários, né? Protozoário é unicelular. Eles, no caso aí desses protozoários, eles vivem no corpo dos cupins. É uma quantidade muito maior, porque como é uma célula só, você tem mais de um dentro de um cupim, né? Então, o número de protozoários é muito maior. Se a gente fosse fazer esses mesmos indivíduos em relação à biomassa, quantidade de matéria, aí seria a base maior, porque uma árvore tem muito mais quantidade de matéria, né, do que os cupins. Se você juntar a árvore toda e pesar, juntar todos os cupins que tem na árvore e pesar, juntar todos os protozoários que tem na árvore nos cupins e pesar, você tem uma quantidade de matéria, de biomassa de árvore maior. Mas como é número de indivíduos, ela fica assim dessa forma invertida. Bom, pessoal, essa aí está mostrando a pirâmide de biomassa, né? Aí no PET fala sobre massa seca. O que seria uma massa seca? É como se você pegasse um indivíduo, por exemplo, a árvore, tirasse toda a água dela, né? E deixasse só a matéria orgânica. É a massa seca dela, né? Que massa é o quê? É o peso vezes a gravidade. Quer dizer, peso é massa vezes a gravidade. Então, a massa é a quantidade de matéria, né? Então, olha aqui para vocês verem a pirâmide aqui, né? Em relação à biomassa, quantidade de matéria orgânica, a árvore, um indivíduo árvore tem muito mais do que vários cupins, que vários protozoários, né? Aqui agora a gente já não está falando de número de indivíduos, mas de quantidade de matéria daquela situação, né? Então você pega ali a quantidade de árvore que tem numa região, quantidade de cupim, quantidade de protozoário e mede a massa, né? Pesa a massa, muito mais árvore que cupim, que protozoário, né? Bom, aqui nós estamos vendo uma pirâmide bem diferente, né? Como a gente falou, normalmente ela tem a base mais larga. Mas pode acontecer dela ficar desse jeito aqui, né? Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma situação específica, certo? Por exemplo, o fitoplâncton, que são as algas unicelulares, o zooplâncton, que são os microanimais que zooplâncton junto com o fitoplâncton formam o plâncton, que são os micro-organismos que ficam ali na água, e os peixes. Bom, pessoal, essa pirâmide aqui é uma situação específica, como está explicando aqui, né? Você tem uma quantidade maior de zooplâncton do que de fitoplâncton. Por quê? Porque ele foi medido no determinado momento, né? Aqui está falando aqui que o fitoplâncton se reproduz rapidamente, mas ele serve de alimento para vários tipos de seres vivos, né? Como baleias, assim como zooplâncton e tudo mais. Então, naquele momento em que foi medido, ele estava menor, né? E o zooplâncton, ele se alimenta de fitoplâncton e de zooplâncton, né? Então, ele pode estar se alimentando dele mesmo. Assim como os peixes também. Um peixe come outro peixe, né?
Então, nessa situação, ela estava assim. Mas, como aqui está falando, ele não leva em consideração o fator tempo, né? Então, foi naquela situação em que foi medido. Bom, pessoal, já a pirâmide de energia, ela sempre vai estar assim, né? Então, nós vimos que a pirâmide de indivíduos, ela pode ter o formato padrão, que é a base mais larga, ou não. A de biomassa também. Porém, a de energia, ela sempre vai ser desse jeito, tá? Por quê? Porque como a gente viu, a energia ela é gasta, né? Então, o sol, que apesar do sol ele não fazer parte da cadeia alimentar, né, é ele que fornece a energia para o produtor produzir alimento energético, né? Porque pega a luz, a energia da luz e transforma, né, e coloca nos alimentos através de energia química. Então transforma energia luminosa em energia química contida nos alimentos. Então, sempre vai haver um gasto, né? Então tem a energia da luz que os produtores pegam. Os produtores passam para os consumidores primários energia, mas há um gasto, né? Então a quantidade de energia que eles possuem é menor do que a que eles passam, porque ele há um gasto para eles viverem, né? Assim como os consumidores primários, eles comem, mas na própria digestão já gasta energia, né? Assim como a respiração ela libera energia, mas para respirar você gasta energia, você consome energia, né? Então, vocês podem ver que há uma diminuição significativa de energia de um nível para o outro, né? Por quê? Porque há um gasto de energia para manter o ser vivo vivo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco essa questão das pirâmides, do fluxo, né, de matéria e energia. Qualquer dúvida pode me perguntar, que eu estarei à disposição. E um abraço a todos.